Seja bem-vindo ao MedCellCast. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado durante toda a sua preparação. Eu sou o Jader Burtê, sou professor de ginecologia e obstetrícia aqui da MedCell. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é de grande interesse de muita gente, que é o tema prova prática do INEP. Então eu trouxe uma convidada, a doutora Simone Vidotti, seja bem-vinda. Obrigada, Jader. É um prazer enorme estar aqui, ainda mais falando sobre esse assunto que é a prova prática, né? De tanta importância aí no nosso dia a dia como médica. É isso aí. A Simone, então, é ginecologista e obstetra, uroginecologista, né? Isso, a minha especialidade é uro. Trabalha, então, tem uma experiência muito grande, né, Simone, aí em prova prática. Então, acho bem legal, bem bacana a gente poder fazer esse bate-bola aí para falar sobre prova prática, como é que é a prova prática, como é que eles gostam, né, de montar as estações, quais são as estações possíveis. Então, grande prazer aí te receber pra gente poder falar sobre isso. Brigadão. E vamos lá, vamos falar da prova prática, então. Deixa eu te fazer, então, uma primeira pergunta, Simone. Quando a gente fala sobre prova prática do INEP, primeiro vamos trazer, assim, o contexto, né? Como que é a prova prática do INEP? Como que eles montam as estações? Como é que eles fazem a organização, né, para uma prova prática do Revalida? Então, a gente tem visto... A prova prática voltou em 2020, né? E com a estrutura de estações. A ginecologia obstetrícia, ela funciona como duas especialidades, né? Um dia a ginecologia, e tem sido a ginecologia no sábado, e a obstetrícia no domingo. Na prova da ginecologia é apresentado um caso clínico. No começo era um pouquinho mais fechado esse caso clínico. Agora, eles deixam mais aberto, então o candidato ali acaba tendo um comando um pouco mais aberto e ele vai precisar tirar a anamnese da paciente. Então, ele vai iniciar essa anamnese com a paciente e vai colher dali as informações. A ginecologia, ela tem trabalhado muito uma coleta de anamnese e já teve dois caminhos: realizar o procedimento, a habilidade, como verbalizar. A obstetrícia, ela já tem uma outra carinha. A obstetrícia, ela acaba tendo uma carinha um pouquinho mais de uma prova oral do que de uma prova prática. Eles dão um pouco de anamnese, mas em nenhuma das provas até agora, desde 2020, a gente observou cobrar uma habilidade que seja dentro da obstetrícia, né? E teria várias habilidades obstétricas aí. Mas o que dentro daquele raciocínio clínico nós poderíamos estar realizando de exame físico, e aí eles já dão em cards as informações. Então é muito tá de pronto e não realmente como eu realizo essa habilidade, o que na ginecologia já é um pouco mais cobrado. Como você realiza, e está no checklist a descrição desse procedimento. Como colocou o espéculo, como realizou o exame de toque. E a obstetrícia já muito não. Então a gente observa assim, um comando, né? Ele vai ler e ele precisa ler com muita atenção essa primeira informação. Depois que ele organizou a ideia dessa estação, aí ele dá início à atividade. Tudo isso contando 10 minutos. Então, num primeiro momento, o tempo de leitura, que deve demorar ali 1 minuto, e aí o resto, os 9 minutos para execução do comando da estação. É assim que tem funcionado na ginecologia obstetrícia, de uma maneira mais geral, né? Eles geralmente acabam cobrando na obstetrícia, né, como você falou, algumas habilidades teóricas, né? Às vezes acaba sendo total. uma prova prática, mas que tem uma cara, né, de prova teórica. Teoria. Mas eu acho que isso também é por conta de ser difícil, né? Não é uma coisa simples, assim, de montar, né, um cenário prático, especialmente em GO, né? Que a gente tem essa natureza, né, do cuidado íntimo, né? Então, assim, a gente precisa realmente pensar, né, que tá sendo cobrado também vários conhecimentos teóricos ali, né? Exato. E a gente vê, nos anos anteriores, até 2017, né? Que daí teve um gap. Isso. Até teve estação de parto. Então, o candidato entrava na sala e aí tinha um simulador de parto e ele tinha que descrever realizando um parto.
O que eu acho um pouco mais difícil na atualidade, porque o número de candidatos é muito grande. E eles não vão ter disponível simulador para estar realizando isso. Então, a única maneira seria verbalizar, né? Verbalize como você iria realizar o procedimento, por exemplo, um parto. Mas executar, aí fica um pouquinho mais difícil, né? Pelo número de candidatos e número de estações e custo, né? Eles não vão conseguir. Com certeza. Só de levar uma pelve numa das estações da ginecologia, já achei bem ousado deles. Bom ter a pelve, porque realmente eles estão observando como que o candidato pega no espéculo, insere um espéculo na vagina. Então, bem o propósito de uma avaliação prática. Mas que a realidade hoje tem diminuído essa possibilidade pelo número de alunos. Tá mais difícil. E eu acho que assim, ela costuma ser uma prova que tem essa fase inicial, né? Então ele chega, né? O candidato chega, lê, né, a instrução e o comando, né, da estação, e aí ele precisa desempenhar ali. Eu acho que uma das coisas que são importantes também, que às vezes o pessoal fica, mas ninguém vai falar comigo. Tem estações que sim, que vai ter uma atriz, né, que você vai conversar, e tem estações que não, né, que você não fala com ninguém. Exato. Então, tudo que você precisa saber tá ali, tá escrito antes, por isso que tem que ler com atenção. Muita gente às vezes diz pra gente, né, mas eu entrei ali, eu fiquei tentando conversar com alguém, perguntar, mas como é que eu faço, sabe? Como se alguém fosse conduzir. Não, ninguém conduz, né? Você tem que ler o que está escrito e com aquilo que está escrito é você que faz, né? Exato. Os casos antes vinha, por exemplo, uma adolescente de 18 anos com dor pélvica a esclarecer. E aí, esse momento era precioso, porque você fala, eu vou atender uma mulher com dor pélvica. Você já conseguia se organizar previamente para que lado que você ia guiar. Agora, a maioria das vezes, você está tendo que tirar isso da atriz. Você não tem esse momento. Então, você só sabe se você está no ambulatório, se você está num pronto-socorro, o que você tem de disponível. Então, para quem que você vai, se for o caso, para quem que você pede o exame, se você pode ou não realizar o exame físico e a maneira que você faz isso. Então, tá lá escrito, verbalize. Se tá escrito, verbalize os passos do exame físico, você tem que brilhar nessa hora. Você tem que brilhar. E tem umas situações que a gente já presencia muito nos treinamentos aqui, né? Que eu não sei como os nossos alunos conseguem, Jader, juro. Eles começam a falar o exame físico daqui até o dedão do pé, assim, blá, 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 blá. Eu falo, meu Deus, como que tem capacidade para isso? E aí, a gente fica numa encruzilhada, porque a gente sabe que num checklist da ginecologia obstetrícia, até o momento, nunca foi cobrado exame físico respiratório e cardiovascular. Sim. Não que isso não seja importante, mas que ele direcione um pouquinho mais a verbalização do exame físico que está sendo solicitado ali. Exato. E não perca tempo falando do exame cardiovascular. Então, é que eles vêm tão decorado já, Sim. que eu fico até com medo de tirar, sabe? Eu falo para eles, você já decorou? Conta o tempo, 30 segundos, tá bom, então fala. Sim. Porque mas se é um candidato que tem um pouquinho mais de dificuldade em relação ao tempo, não precisa estar verbalizando isso. Então, o que está ali no comando é uma situação super importante para você se organizar. Então, eu vou ter que verbalizar o meu exame físico. Brilha na hora do exame físico ginecológico. Brilha, descreve tudo. Porque o checklist a gente nunca sabe como vai estar composto, né? E tem que falar tudo, né? Assim, não é aquela coisa que a gente faz no dia a dia, né? Então, assim, no dia a dia a gente vai examinar a paciente, claro, a gente vai conversando com a paciente, mas a gente não vai falando exatamente o que a gente está fazendo, né? E ali na prova tem que falar. Estou calçando as luvas, né? Estou pegando o espéculo, né? Estou afastando os lábios vulvares para poder inserir o espéculo. Então, tudo tem que ser falado e tudo isso pontua, né? No checklist. Eu gosto de falar para eles que eles podem trabalhar com a frase assim, o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo e quais são os meus achados. Porque aí você descreve o que você está fazendo e o que você está procurando em cima disso, e aí o que você está achando em cima do exame físico. E aí muitas vezes é nessa hora que eles vão ou te entregar como um card
uma foto, um resultado de exame, alguma coisa assim. Ou você vai ter o achado num simulador, por exemplo. E aí você já tem a sua hipótese diagnóstica. E aí já é o momento de verbalizar. Porque muitas vezes a gente traduz para a nossa experiência de atendimento prático do dia a dia com o paciente. E eu nunca vou verbalizar para uma paciente que tem uma úlcera na vagina, enquanto ela está com a posição ginecológica super fragilizada, eu falo, olha, tem uma úlcera assim, assim, assado. Eu não vou fazer isso com a paciente. Mas no momento da prova prática, você precisa verbalizar as características dessa lesão. E se você souber, já verbaliza a hipótese diagnóstica. E se souber mais ainda diagnóstico diferencial, já também fala ali. Porque é mais um tempo que você só está fazendo e cumprindo um checklist. E não a maneira que se você se comunicou com a paciente. Tem muitas vezes que os alunos ficam preocupados em relação à comunicação com a paciente, né? E a gente até acaba explicando para eles, fala assim, olha, é um cenário bem amplo. Ou eles vão trabalhar com vocês comunicação, ou eles trabalham a habilidade e o conhecimento teórico em cima de cada caso. Não tem como trabalhar as duas coisas juntas. Então, ainda mais notícia difícil, né? Que aí tem todo um protocolo para você estar trabalhando. Então, a maioria das vezes, em todos os checklists, nenhum entrou a maneira que foi dado o diagnóstico para paciente. Nenhum até o momento entrou assim. Então, a maior preocupação é realmente cumprir o checklist ali. Eu fiz, eu descrevi o que eu achei e já dei minha hipótese diagnóstica. Os checklists, quando eles pedem diagnóstico diferencial, eles estão pontuando, eles estão deixando claro. Verbalize os diagnósticos diferenciais pertinentes ao caso, além do diagnóstico, né? Então, eles pontuam melhor aí. Então, é assim, a carinha da prova, ela tem esse formato, né? Tem muitas vezes os alunos ficam um pouquinho constrangidos com a câmera, porque além de ter a atriz, né, ter um instrutor ali, um fiscal de sala, tem a câmera. E eles precisam se preocupar em falar com a câmera, porque senão o som não capta, não fica legível. Então, nos últimos comandos, estava até escrito assim, Jader, verbalize para a câmera, olhando para a câmera. Então, ele tinha que sair da estação, ir na frente da câmera e falar o que ele estava visualizando e hipóteses diagnósticas, né? Então, também é uma preocupação a mais e que no nosso dia a dia de atendimento com o paciente não é uma situação em que a gente está acostumado, né? E eu acho que assim, tem que pensar que a câmera, na verdade, ela tá ali como um instrumento de prova, né? Sim. Mas também ela tá ali para proteger o próprio candidato, né? Porque verdade. se você quiser questionar alguma coisa depois, não pontuaram isso aqui, mas eu lembro que eu falei. Você tem a prova ali, né? Então, assim, tem que pensar que a câmera não é um inimigo, né? Sim. Que às vezes tem gente que fica inibido com a câmera. Não, bem pelo contrário, a câmera ela tá ali para te ajudar, né? Exato. Quanto mais você conseguir usar esse elemento a seu favor, melhor ainda, né? Porque é como você vai estar sendo avaliado. É por ali, né? Eles vão visualizar ali. E aí, às vezes, o avaliador, ele tá vendo vários vídeos. Muitos. E ele deu uma distraída naquele momento que você falou alguma coisa, e aí você sabe que você falou. E aí é o momento de entrar com o recurso, falar, não, eu falei, eu pontuei isso, e vão olhar, e aí você tem o elemento. Exato, a câmera registrou, né? Exato. Simone, se a gente for falar sobre o que já caiu na prova do INEP, o que já caiu de GO, né, nas estações de GO no INEP até agora? Então, 2020, hein? Vamos lembrar que, 2020 e 2021, uma prova anual, tá? E aí, a partir de 2022, a gente começou a ter 2 provas no ano, uma no meio do ano e outra no final, né? Então, na ginecologia, cenários bonitos. Eu gosto, até aplico para os meus alunos essa prova. E aí, lógico que eu modifico algumas coisas, né? Mas eu aplico também. Então, 2020 e 2021, eles começaram a trabalhar com sangramento uterino anormal. E aí, trouxeram um simulador
Então, tinha que fazer o exame físico especular, descrever como que estava fazendo esse exame, quais eram os achados que estavam sendo encontrados ali, realizar o exame de toque vaginal também, e o que estava sendo procurado nesse exame, e aí, a partir disso, abrir o leque de diagnóstico diferencial do Palm-Cohen, e qual seria a principal. Então, falava o Palm-Cohen, mas dentro desses, qual que era o diagnóstico principal e a conduta, que era um quadro mais agudo. Então, um cenário bonito. Baita estação, hein? Baita estação. Muito legal, um cenário super bonito. E bem dia a dia, assim, né? Muito. E cobrando uma habilidade que é de uma prova prática. Né? Então, eu acho que esse que é o mais importante quando a gente, né, como professor, vê uma avaliação, você fala, estão cobrando o que realmente é pertinente, né? E não coisas que colocam um aluno numa cilada porque não tem nada vinculado. Então, foi uma estação bonita. A segunda, anticoncepção. Anticoncepção, que era uma paciente querendo colocar um DIU, mas ela tinha uma alteração de Papa Nicolau. Então, anticoncepção, trabalhando as contraindicações. O que é importante perguntar numa anamnese para anticoncepção e reconhecer as alterações que eu posso estar ou não indicando um método. Então, essas foram 2020 e 2021. E aí, a gente teve um cenário bonito também de úlcera genital. E aí, a anamnese era uma anamnese bonita, porque ele colocava todas as características de uma úlcera genital, primeiro para incluir ou afastar uma IST, e aí as características dela, com foto depois, e entrando na hipótese diagnóstica e tratamento. E a última agora, 2022, foi... Acabou de me fugir. Coleta de Papa Nicolau. O Papa Nicolau. Perfeita essa questão. Perfeita. Bem e assim, do dia a dia, né? A gente falou muito que ia cair isso. Porque estava faltando. Desde que voltou a prova, desde 2020, eles trabalharam um pouquinho um exame de Papa Nicolau no meio de um cenário de anticoncepção, mas ainda o Papa Nicolau ainda não tinham trabalhado. A técnica da coleta, né? A fixação da lâmina. Que também é uma prova prática, né? Exato. Que também é uma prova prática. Então, e que, por incrível que pareça, ainda tem bastante dúvida. Tem muita gente que ainda tem dúvida. Então, acho que eles cobraram justamente para ver se o candidato sabia, né? O passo a passo. Uhum. E que é do médico generalista, né? Do generalista. Então, eles estão realmente cobrando nada da especialidade. Né? Nada de um residente. Não, é de um médico generalista esse procedimento. Então, coerente. Numa estação também coerente. Na obstetrícia, eu já fico com um pezinho atrás, sabe? Na gineco, eu acho que o padrão é bom, mas na obstetrícia eu fico com o padrão um pé atrás. Que eles flutuam entre o normal, entre reconhecer uns achados que podem ser de uma gestante normal e trabalham patologias. E eles trabalham uma prova oral e não uma prova prática mesmo. Aí já caiu sangramento de primeiro e segundo trimestre, caiu uma gestante no puerpério que estava tendo uma lipotímia e que acabou confundindo muito o pessoal, Jader, porque a primeira coisa que você vai pensar, né, que ela está tendo uma instabilidade hemodinâmica por um sangramento, ainda mais numa prova prática. E aí, alguns tiveram fragilidade de reconhecer os sinais de atonia e ter segurança para falar, não é uma atonia. E parece que o manequim confundia também ali na hora. O útero estava aumentado de tamanho, então também teve esse viés que o manequim confundia um pouco. Aí, agora, na última prova, foi uma consulta mais de pré-natal, e aí essa foi uma prova oral total. Porque era uma consulta de pré-natal, a paciente trazendo exame. Você até trabalhava um pouquinho de anamnese, mas zero de habilidade para a prática, né? Reconhecia a alteração de glicemia e dava a conduta de uma diabetes gestacional. Que é aí, uma questão teórica, né? Totalmente teórica. Total. Né? Então, os alunos que estavam sabendo bem a diabetes gestacional, o tratamento ali, falava, mas não foi trabalhado nenhuma habilidade ali. Então, e teve também uma outra que era reconhecer uma gestação inicial. Uhum. Ela vinha com um beta-HCG e queria as primeiras orientações de uma gestação inicial ali. A atriz trazia algumas dúvidas e isso é importante também.
É difícil a atriz disparar a pergunta, porque senão pode dar viés entre um candidato e outro, né? Ah, ajudou ali porque ela falou um negócio, pra mim ela não me falou, enfim. Mas, quando a atriz dispara uma pergunta, a gente tem que ter em mente que é a pergunta do checklist. E aí você tem que brilhar na resposta. O que ela não te pergunta, segue o padrãozão do que seria o básico. Agora, se a atriz perguntar, aí você brilha nessa resposta, que pergunta disparada de atriz é pergunta do checklist. É claro isso. Elas são treinadas, né? Elas são extremamente treinadas para fazer aquela pergunta daquilo que vai pontuar no checklist. Exato. Então, eu sempre digo que a atriz, ela ajuda muito, né, o candidato. Então, ela tem que responder para ela aquela pergunta que ela fez. Não tenta tangenciar ou falar outra coisa. Tem que ser na lata ali aquilo que ela tá perguntando. Né? E tem uma que até para ajudar, às vezes o candidato tá falando uma coisa e de repente, do nada, vem uma pergunta que ela fala, nem tava falando isso. Fala, muito obrigada. E aí brilha na resposta. Vai lá e brilha, porque tá lá no checklist, vai ser um pontinho aí para você, né, na estação. Isso. Teve uma eclâmpsia que já caiu também uma vez, não teve? De 2020 para cá, não. Foi antes. Foi antes de 2017. Caiu e é uma das coisas que tá faltando vir aí, né? É iminência de eclâmpsia ou um tratamento de hipertensão, né? Não precisa ser a gravidade, mas o manejo ali tá faltando. Nesses últimos 4 anos não teve e tem que ter. Né? Tem que ter. Então, é um alerta aí. Olha aí. É um alerta já grande. Dando spoiler. Assim. Exato. Em relação às... Acho que essa pergunta que é a que mais interessa aí a todo mundo, assim, em relação às próximas provas práticas. O que você acha que pode ter chance aí de aparecer, né? O que dentro da GO, o que é factível, né, de fazer, assim, e que poderia aparecer em uma prova prática do INEP? A ginecologia, ela é mais fácil da gente prever, né? Da gente tá sabendo mais ou menos como que eles vão estar trabalhando. E os meninos não precisam ficar nervosos, porque assim, se você conduz muito bem uma anamnese e sabe como resolver um exame físico ginecológico, você já acertou quase metade do checklist dentro da ginecologia. E aí é acertar o tema, né? E aí o tema encaixa bem. Mantendo o padrão do que eles estão mantendo na ginecologia, de trabalhar temas generalistas, frequentes, dentro de uma unidade básica, até algum ou outro caso de pronto-socorro, mas voltados ali para esse primeiro manejo, né? Eu sei que caiu numa questão dissertativa, mas para uma avaliação prática ainda não caiu e eu acho que cabe, que são as vulvaginites, né? As vulvaginites, elas são bem frequentes nos dia a dia. Então, eu acho que é uma estação boa para eles estarem trabalhando na ginecologia e ir para essa próxima. E é um tema que o INEP adora, né? Muito. Na prova teórica, sim, Muito. despenca, né? Exato. Sempre tem. Não tem nenhum ano que não tenha pelo menos uma questão de vulvaginite, né? Exato. E aí eles podem colocar junto, né? Uma vulvaginite com uma IST e aí entra todas as orientações de uma infecção sexualmente transmissível. Então é rico, é um cenário rico que trabalha anamnese, que trabalha exame físico e orientação dos principais tópicos ali para paciente. É um cenário pro molde do que eles estão mostrando pra gente, do que como eles avaliam o candidato, é um cenário bem rico e que desde 2020 a gente ainda não teve. Nos anos anteriores teve. Nesse a gente ainda não teve. Então é uma grande aposta nossa aí. Na obstetrícia rolou já uma conversa aqui, né, do que eu acho que tá faltando muito. E assim, tem que perguntar sobre hipertensão na gestação, gente. Tem que perguntar. Principal causa de morte materna no Brasil. Como que eles não fazem essa abordagem para os nossos candidatos? Aí o que vai mudar é o como eles vão abordar. Se eles vão abordar prevenção dentro de um pré-natal, reconhecer fator de risco e trabalhar com orientação de prevenção no pré-natal. Ou não, uma paciente para eu conduzir a hipertensão num pré-natal. Ou o caso mais extremo, que é a iminência de eclâmpsia, que é o cenário mais clássico.
Acredito que eles não trabalhem com iminência de eclâmpsia. Vai ser uma das duas pontas. Ou reconhecer fator de risco e entrar com uma prevenção, ou fazer o manejo de antihipertensivo no pré-natal. Como que eu começo, se eu preciso ou não pedir exame, se eu encaminho para referência de alto risco ou eu mantenho num pré-natal de baixo risco. Eu acredito que eles devem estar... São os dois temas aí que eu tô de olho mais. Olha aí, eu acho que... Não, e realmente, assim, acho que a hipertensão tá realmente muito latente aí, né, pra cair hipertensão na gestação, porque faz tempo que não aparece nada e é isso aí, é a principal causa, né, de mortalidade. Tanto se bate nessa tecla, né, que o médico generalista tem que saber reconhecer os fatores de risco, saber reconhecer quando que você precisa encaminhar a gestante, né, então acho que é uma grande chance aí de aparecer. A gente sempre fica ligado, né, no que tá tendo aí de andamento nas atualizações do Ministério da Saúde, né, e a gente teve o ano passado, né, que entrou para valer esse ano, a questão da laqueadura, então uma orientação de anticoncepção, então, mas já caiu, Simone do DIU. Sim, mas é que eles... podem, dentro do mesmo tema, trabalhar várias coisas, né? E aí teve isso o ano passado, então a gente tem que ficar ligado em relação a isso. Tá tendo uma discussão sobre aborto muito forte aí, né? Então, a questão da violência sexual e como que é trabalhado o aborto legal aqui já foi tema de uma questão discursiva, né? Mas tem como trabalhar isso na prática também, é um cenário bem interessante de trabalhar na anamnese, como que você faz uns encaminhamentos. Então, também é interessante da gente estar treinando esse tipo de cenário. Eu acho que aborto também é um outro tema que tem se falado muito, né? E que tem grande chance aí, né, de aparecer numa estação prática, né? Lembrado aqueles 3 cenários, né, que o aborto é permitido no Brasil, né? E as condições todas, né, para cada um deles, eu acho que tem uma grande chance aí deles pedirem, né, para verbalizar. Acho que também bem colocado isso aí. E são situações que estão sendo levantadas no momento em que eles estão realizando a confecção da prova. Então, tá junto, porque às vezes acontece um pouquinho depois, fala, eles já fizeram a prova, não adianta agora, é pro ano que vem, né? Que foi muito a questão da anticoncepção. A confecção já tinha acontecido, então não deu tempo, mas agora dá, e começou a valer esse ano. E aí, às vezes, o pessoal até esquece um pouquinho, porque foi falado muito ano passado, quando saiu, né? Então, a gente tem que pegar essa rebarba para agora e manter bem atualizado em relação a isso. Eu acho que é isso aí o que a gente pode esperar para o final do ano. Vamos ver. Boa, olha aí, ó. Fiquem atentos, gente. Acho que isso aí é uma coisa que vale a pena aí dar uma revisada nesses temas, porque não vai fugir disso, né? Acho que a chance de não fugir disso é muito grande. Isso aí. Simone, e assim, ó, do ponto de vista bem prático, né? Você que tem bastante experiência, assim, com estação, prática, o que você acha que dá para ser feito? Se a gente for pegar, assim, a gente sabe que tem várias coisas que não tem como fazer, né? Não tem como fazer um exame físico real, né? No matriz. A gente sabe que tem algumas habilidades ali que são habilidades que precisa realmente de um ambiente hospitalar, né? Então, o que pode ser feito de simulação, né? O que tem de possibilidade de simulação para uma estação prática de GO? Acho que tem muita coisa, Jadir, que dá para ser feita. Tem muita coisa. A maior dificuldade é reproduzir igual para todos os candidatos. Porque eu não posso colocar um sangramento numa pelve e aí daqui 10 candidatos não tem mais o sangue. Então, eles precisam buscar cenários que sejam reprodutíveis para todos os candidatos da mesma forma em vários locais, né, do Brasil. Então, eles têm trabalhado muito com imagens, que eu acho que aí amplia. Então, por mais que às vezes eles não consigam... tem o simulador lá para eles trabalharem a habilidade do exame físico. Reconhecer e trabalhar bem com um espéculo, que a gente nunca sabe quando vai estar lá ou não. Mas trabalhar com as imagens, então tudo que for de imagem, úlcera, vulvovaginites, então eles podem colocar uma foto de uma vulvovaginite ali, as características da secreção, isso é super reprodutivo para fazer com vários
candidatos, né? E padroniza também, né? Total. Aí se você coloca a imagem, vai padronizar. É a mesma para todas, né? É a mesma. Então, isso é uma situação que facilita ali eles estarem colocando para uma estação, né? A obstetrícia prende um pouquinho por causa do exame físico, né? Eles precisariam ter pelve para estar reproduzindo um pouquinho mais, porque a foto fica pobre, né? Então, eles acabam trabalhando mais com exame na obstetrícia. Ou a anamnese, não conseguem estar muito trabalhando com outras coisas. Por isso que a questão, a estação da obstetrícia, eu acho que é mais isso. A atriz conversa, falando e pediu o exame. Pediu o exame, entrega o exame, carteirinha de pré-natal, enfim. A ginecologia já não. A ginecologia já amplia um leque muito grande para estar trabalhando com essas imagens. E aí a gente pode trabalhar com um exame de Papa Nicolau, né? E aí trabalha um pouquinho melhor um leque padronizado dentro de um exame físico, que é o principal para você avaliar uma habilidade de um candidato, de um médico, né? Esse é o principal. Sabe que uma coisa que eu tô pensando agora aqui, que nunca caiu, agora puxando a brasa pro meu assado também, assim, é mama, né? Nunca caiu nada de mama, né? Nunca. E às vezes tem algumas habilidades que são bem de unidade básica de saúde, sim, assim, general, né? O exame físico de mama, o exame físico, ou a punção de um cisto, né? Alguma coisa assim. Acho que isso é fácil de reproduzir na prática, né? Sim. Porque você precisa da boneca, né? Então, e tem as bonecas que já vêm com nódulos, né? Então, assim, acho que tem grande chance deles reproduzirem o exame físico, né? Mostrarem o exame físico e o candidato ter que falar, né? O que tá fazendo durante o exame físico e depois a punção de cisto, né? Sim. Isso, inclusive, já caiu no TEGO, Sim, né? Na prova prática do TEGO, né? E é uma coisa super simples, assim, de fazer e que fica bem padrão, assim, para todo mundo, né? E às vezes, o exame físico fundamental do generalista, reconhecer a alteração no exame físico, então, como que ele estaria descrevendo um nódulo, por exemplo, né? Localização, tamanho, consistência, tudo isso, e a conduta, né? Eu vou pedir uma mamografia, tem indicação, não tem, vai pedir um ultrassom, que é o que o médico generalista na unidade básica precisa saber fazer, né? Ou mesmo não, às vezes só o rastreamento normal da mama. Exato, né? Saber fazer ali uma entrevista, e às vezes pode até vir uma atriz que traga um fator de risco mamário, e aí você tem que individualizar isso e saber se ela está dentro de um rastreamento normal ou se você precisa individualizar. E como que você vai fazer esse rastreamento, né? Então, é um cenário que é super bonito, que é factível para o médico generalista do perfil deles, mas eles nunca pediram, nunca foi o padrão do INEP. A gente fica intrigado, por que não? Porque seria o perfil INEP, seria um perfil INEP, mas intriga um pouquinho a gente por que que não, por que que nunca caiu. Então, o que geralmente converso com os meninos saibam fazer um bom exame físico, saibam descrever uma alteração mamária e qual que seria, nesse momento, a sua conduta inicial. Não precisa aprofundar. Não aprofunde, que você vai gastar seu tempo. Vai ali no rastreamento e trabalha o exame físico. Se for cair uma estação surpresa de mama, porque daí sai do inesperado, mas tudo tem sua primeira vez, né? Então, eles já vão fazer só isso, exame físico, reconhecer a alteração e como que você vai dar essa primeira conduta. É do básico que eles vão estar manejando mesmo. E acho que como é uma estação que é fácil de fazer também, né, acho que é uma coisa que tem possibilidade também, né, acho que vale a pena o pessoal também revisar, né, o exame físico. Sim, muito, muito, muito mesmo, vale a pena. Obrigado, muito obrigado aí mais uma vez.
Gente, continuem acompanhando a gente sempre. O objetivo aqui é a gente trazer para vocês sempre conteúdo de qualidade, assim, né? E a gente, como vocês viram aqui, a gente dá o nosso sangue, né? Para poder trazer para vocês tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente trabalha, né? Ao longo desses anos para realmente atingir o objetivo. Então, nunca deixem de acreditar no potencial de vocês. Vocês são sempre capazes. Muito obrigado pela participação de todos e sigam acompanhando a gente. Tchau, pessoal!